Olá pessoal, neste vídeo irei apresentar os conceitos básicos do método de diferenças finitas. Dentro disto, alguns esquemas numéricos utilizados por este método. Como já vimos, vários problemas da engenharia podem ser resumidos utilizando um modelo matemático. Em geral, esse modelo matemático é representado por uma equação diferencial. Pode ser uma equação diferencial ordinária ou uma equação diferencial parcial. Nas equações diferenciais ordinárias, temos tantos problemas de valor inicial, como podemos ter problemas de valor de contorno, que é o que será abordado nesse vídeo. Esses problemas surgem na modelagem de escoamento de fluidos, transferência de calor, transferência de massa, reações químicas, dentre outras situações da engenharia. Para resolver esse tipo de problema, esses modelos matemáticos utilizando métodos numéricos, em especial o método de diferenças finitas, o primeiro passo é fazer a discretização do domínio. Então, o domínio entende-se por o intervalo dos valores de x onde desejamos obter a solução. A discretização consiste em sair do domínio que a princípio é contínuo e para passar para um domínio discreto, ou seja, em vez de a gente tentar resolver para os infinitos pontos nesse domínio contínuo, eu vou resolver para alguns desses pontos. Então este é o primeiro passo, encontrar essa malha, esse conjunto de valores de x que compõem esse meu domínio discreto, também chamado de malha. Cada valor de x também é chamado de nó. Depois desse primeiro passo, nós temos também que discretizar a equação. Então, todos os termos que eu tenho no meu modelo matemático, derivada primeira, derivada segunda, a própria função que eu estou avaliando, ela deve ser discretizada. Para fazer isso, utilizamos aproximações para derivada segunda e assim por diante. Uma dessas aproximações é a diferença progressiva. Para deduzir a diferença progressiva, uma das formas é utilizar a própria definição da derivada primeira, que consiste no limite quando h tende a zero, a função avaliada em xi mais h menos a função avaliada em xi dividido por h. Se ao invés de eu tomar o limite, eu simplesmente tomar um h pequeno, eu posso mostrar que a aproximação para a derivada é a função avaliada em xi mais h menos a função avaliada em xi dividido por h. Então, como já comentado, essa é a diferença progressiva que toma um h relativamente pequeno. Quanto mais pequeno, mais próximo da solução exata vai ser essa aproximação. Logo, o meu erro vai ser menor. Outra forma de deduzir essa mesma expressão é utilizando a série de Taylor. Então, se eu fizer uma expansão em série de Taylor em torno do valor xi mais h, que é dado por essa primeira expressão nesse slide, eu posso isolar nessa expressão a derivada primeira, que é essa parte em azul, como a derivada primeira é igual a função avaliada em xi mais h, menos a função avaliada em xi dividido por h, mais alguns termos aqui que possuem, além do h, possuem uma divisão por um número fatorial. Se o h é pequeno, esses termos aqui, eles são menos representativos nessa expressão. Então eu posso tomar como a parte em azul o esquema numérico que aproxima a derivada primeira e o erro é composto por esses demais termos. Então, essa seria uma outra forma de determinar o esquema chamado diferença progressiva. Também podemos determinar uma aproximação chamada da diferença regressiva. Ao invés de eu fazer a expansão em série de Taylor em xi mais h, eu faço em xi menos h. Então, usando a mesma ideia, eu vou isolar a derivada primeira nessa expressão, nessa expansão em série de Taylor,
que é essa parte em azul, o meu esquema numérico, e novamente eu tenho um erro muito parecido com o anterior, exceto o sinal, onde eu determinei a parte em azul, que é o esquema de diferença regressiva. Então, observe que eu tenho duas formas de aproximar a derivada primeira. Ou utilizando um ponto à frente, que é o xi mais h, do valor xi que eu quero calcular, ou utilizando um ponto para trás. Então, diferença progressiva e diferença regressiva. Quanto menor for o valor do h, menor vai ser o meu erro. O terceiro esquema que eu vou apresentar nesse vídeo é a diferença central. Então eu vou pegar tanto a extrapolação em série de Taylor em a função avaliada em xi mais h, que a gente viu na diferença progressiva. Vou também pegar a expansão em série de Taylor da função avaliada em xi menos h. Observe que os termos em vermelho nessas duas expressões, nessa primeira expressão, é igual o termo da segunda expressão, com exceção do sinal. Este outro termo também é o mesmo que o de baixo, com exceção do sinal. Então, se eu utilizar essas duas expansões, somar elas, eu vou obter essa terceira expressão. Então, nessa terceira expressão, eu não tenho mais a derivada primeira, não tenho mais a derivada terceira e também não terei a quinta e assim por diante. Então, nessa expressão, se eu isolar a derivada segunda, eu terei essa parte em azul, que é um esquema numérico para aproximar a derivada segunda, e eu terei um termo aqui de ordem menor, tem menos representatividade no resultado, principalmente quando o h é pequeno, que vai ser o meu erro. Então, esse é o esquema de diferença central para a derivada de segunda ordem. Em resumo, nós encontramos três esquemas numéricos. 2 para aproximar a derivada primeira, 1 para aproximar a derivada segunda. E muitos outros esquemas numéricos podem ser obtidos utilizando combinações da expansão em série de Taylor. Além disso, nesse slide é apresentado o cálculo para determinar o valor do h e para determinar os valores de x. Também utilizamos uma forma mais simplificada de representar. Em vez de representar a função em xi, eu coloquei apenas a função i. Aqui, em vez de utilizar a função em xi mais 1, coloquei o índice direto na função. Então, por esse vídeo é isso. Na sequência, iremos ver alguns exemplos de aplicações dessas aproximações.